E agora a gente vai mostrar, Nilson César, a sonora do Abel Ferreira, citada pelo Mauro César, sobre a arbitragem. O Mauro já disse que ele achou o Ceará mais prejudicado do que o Palmeiras, e o Abel Ferreira reclamou sobre a arbitragem na sua coletiva de imprensa, segunda vez consecutiva que o Abel mostra uma insatisfação com a arbitragem aí no Campeonato Brasileiro. Temos que valorizar mais aquilo que temos, não podemos só ficar nas cadeiras que temos, não é? E a receber o nosso dinheiro sem ação. Mas pronto, como te digo, eu fico triste porque gostava de ter um comportamento às vezes no banco diferente. Tenho feito um esforço muito grande para me controlar, para estar calmo, mas acontecem coisas dentro de campo que me tiram do sério, porque, como te disse, há muita coisa em jogo, há títulos, há prestígio, há dinheiro e, acima de tudo, o nosso trabalho, que isso é o que mais me custa, é o nosso trabalho. Portanto, temos que passar à ação, não é? E eu, na última conferência, disse que gostava que este campeonato fosse decidido dentro das 4 linhas por 2 equipas. Mas começo a ficar aqui com algumas dúvidas e, enfim, vamos continuar a fazer o que nós controlamos, porque sinto uma mágoa dentro de mim, estou triste, porque este senhor é o melhor ou um dos melhores árbitros brasileiros. Para mim, é um dos melhores árbitros brasileiros. E, portanto, espero que os árbitros, porque hoje ganhamos, mas podemos ter empatado ou perdido. Já ficámos fora de uma competição por coisas que nós não controlamos e, portanto... Olha aí, ó. Abel Ferreira falando de mágoa, de tristeza, que pode não ser decidido pelos times dentro de campo. Então. O Abel, ele prega profissionalismo, né? Sempre pregou profissionalismo e eu acho legal. Esse rapaz está evoluindo demais na carreira dele, na profissão dele, evoluindo como treinador de futebol também. Nossa, ele como treinador, para mim, teve uma evolução fantástica nesses 2 últimos anos, né? Eu fui um dos caras que critiquei bastante o Abel, você também. No começo a gente criticava muito, mas aquele que não reconhecer a evolução do Abel não entende nada de futebol, não entende bolhufas de futebol. Ele evoluiu e evoluiu bastante como treinador com o Palmeiras. Quer dizer, o Palmeiras deve muito a ele e ele deve muito ao Palmeiras. Ele só não está evoluindo nesse aspecto. Porque o comportamental dele à beira do gramado é péssimo, é totalmente contrário ao exemplo que ele quer dar. Um comportamental muito ruim à beira do gramado tem o técnico Abel. E outro detalhe do Abel é essa história agora de querer pressionar a arbitragem. Isso é pressão sobre a arbitragem. Nilson, vou aproveitar essa sua pausa só pra gente voltar pra Rádio Jovem Pan, que a gente tá voltando aí em 1 segundo. Estamos de volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio, na TV e no YouTube. Nilson falando sobre o Abel Ferreira e a reclamação da arbitragem. Eu estava dizendo que ele evoluiu muito como treinador, fantástica a evolução dele como treinador, mas essa postura dele, à beira do gramado, sempre... aliás, eles fazem rodízio, a comissão técnica, para reclamar dos árbitros à beira do gramado. Esse negócio aí de chorar sempre, sabe? Quando ganha, quando perde, tá sempre chorando. Isso daí, para mim, isso aí é uma coisa antiga, velha. É uma pressão sobre a arbitragem, entendeu? Olha, o campeonato vai ser decidido fora de 4 linhas, isso que eu tenho medo. Então, para, Abel. Para. Faça a mesma evolução que você teve como treinador durante 2 anos, que foi estupenda. Tenha também no seu comportamental. Eu não gosto disso. Eu não gosto, sinceramente, eu acho que ele pisa na bola. Aliás, o Vanderlei Luxemburgo tinha o mesmo defeito. O Vanderlei, quando o Palmeiras perdia, ele queria tirar o foco da história e ele inventava sempre alguma coisa para tirar o foco. Normalmente era arbitragem, né? Abel, você não precisa disso, né, Abel? Você é muito grande e o Palmeiras é muito grande também. Ele tem razão na reclamação, Vamp? Abel a gente já acostumou, pô. A gente tá indo para 2 anos aí com o Abel à frente do comando do Palmeiras, né? Com seus méritos, com suas conquistas. Você vê aí, já ganhou quase tudo. Falta só o Campeonato Nacional, que ainda ele não tem, e está buscando isso também, né? Na sua trajetória, com todos os méritos. E reclamar da arbitragem, a gente vai ver o Abel, né? A gente vai ver o Vitor Pereira, a gente vai ver o Mano Menezes, o Fernando Diniz. A gente vai ver, quase todos os treinadores vai reclamar à beira do campo. O que eu acho que não pode você, como líder, né, como principal comandante da comissão técnica e dos atletas,
ficar sendo toda hora suspenso e não estar à beira do campo comandando sua equipe. E isso eu te falo, quando o treinador não está à beira do campo, ele mesmo, e fica algum auxiliar, o jogador está mais disperso. Ah, vou escutar o auxiliar falando. Aí já não escutava quase o treinador falando, imagina auxiliar. E isso, né, o Vitor Pereira tem essa manhã também do Corinthians, né, o Abel. Talvez o Luiz Castro seja o mais moderado dos estrangeiros, mais tranquilo. O Vojvoda também lá tem seu chilique lá, todo mundo, né? Então, eu acho que sempre ninguém vai ficar imparcial de reclamar, ficar quieto. Mas o que não pode é você estar sendo expulso ou tomando cartão amarelo e deixando o time sempre na mão ali, mesmo com resultado positivo. É muito importante a presença do treinador, né? Não tá passando um recado à beira do campo. E isso, o Abel mesmo falou, tô tentando me controlar ao máximo. Se controle, Abel, você é um grande treinador, tá indo muito bem. E ó, o presidente do Ceará, o Anderson Barros, também, diretor de futebol do Ceará, o Anderson... Ah, não, do Palmeiras. Tá aqui, ó. O diretor de futebol do Palmeiras, o Anderson Barros, ele foi à sala de coletivas do estádio para falar a respeito dos rumos da arbitragem no Brasil, tá? A atuação do Anderson Daronco, marcada por erros decisivos, motivou o pronunciamento. Ou seja, não é só o Abel Ferreira, não. O Anderson Barros, diretor de futebol do Palmeiras, também foi reclamar da arbitragem. O Palmeiras toda, é o Palmeiras todo. E aí eu vou perguntar pro Mauro César se ele acha que tem razão. Primeiro a gente vai ver essa declaração aí do Anderson Barros. Nós tivemos hoje uma arbitragem extremamente complicada, delicada, do Anderson Daronco. São situações hoje que estão extremamente corriqueiras no futebol. Nós temos um grande produto na mão e, de alguma forma, nós estamos conseguindo diminuir o seu valor. O Palmeiras já esteve na CBF, a senhora presidente já esteve na CBF com o senhor presidente, nós já estivemos com o diretor de arbitragem, o Wilson Seneme, e as coisas não mudam. Nós tivemos um jogo contra o São Paulo, que a CBF, em nome do Wilson Luiz Seneme, foi incapaz de nos dizer se houve impedimento ou não. Nenhum dos senhores que estão nessa sala aqui tem essa resposta. Não existe isso no futebol de hoje. No jogo contra o Internacional, nós tivemos um problema com a linha do impedimento, onde mais uma vez fomos prejudicados. E hoje, nós podemos citar o exemplo, quando da expulsão, o árbitro da partida consulta o VAR. Quando ele define por um pênalti que não aconteceu, ele não consulta o VAR. Então, acho que chegou um momento muito delicado do futebol. Ou tomamos uma posição, ou a CBF toma uma posição, ou o presidente da CBF toma uma posição, ou o Wilson Luiz Seneme e toda a sua equipe toma uma posição drástica, ou o futebol vai caminhar para um lugar muito ruim. E a gente não pode permitir isso. A gente não pode aceitar isso. O Palmeiras não vai aceitar isso. Mais medidas da nossa parte serão tomadas contra a comissão de arbitragem, contra o árbitro do jogo e até mesmo junto à própria presidência da CBF, porque é a responsável por esse processo. Olha aí, Mauro César. Desabafo forte, ataques fortes do Anderson Barros contra o presidente da CBF, contra o presidente da comissão de arbitragem da CBF. Tem razão nessa reclamação? Você acha que o Ceará também foi prejudicado no jogo? Bem, acho que ficou muito claro, quase que unânime, né? Todo mundo que eu vi falando sobre o jogo entendeu que houve um pênalti do Gustavo Gomes no Mendonça no primeiro tempo, e o pênalti que deram contra o Palmeiras realmente foi ridículo, não vi rigorosamente nada. A indignação dele com relação à marcação do pênalti contra o Palmeiras me parece absolutamente pertinente, mas a gente não pode tirar isso, descolar do jogo, esquecer o que foi toda a partida. Houve também um erro contra o Ceará, e como disse o próprio técnico do Ceará, o Marquinhos, no momento que estava 2-0 contra, final de primeiro tempo. Você imagina, você tem o pênalti, faz o gol, você volta no 1-2, com todo o segundo tempo, 11 contra 11. Não, voltou com 0-2, ainda teve o jogador expulso, a expulsão ok. E aí, evidentemente, as coisas ficaram mais difíceis. Então, do ponto de vista do Ceará, o Ceará poderia espernear tanto ou mais que o Palmeiras.
E o que me chama a atenção, assim, eu acho que esvazia um pouco a própria reclamação do Anderson, ele falar só do ponto de vista do Palmeiras. Ele poderia falar, ele como um profissional do futebol, que trabalhou no Flamengo, veio do Botafogo, ele poderia ter defendido mais o futebol. De que maneira? Olha, hoje nós tivemos aqui duas situações. O Ceará reclama de um pênalti que não foi marcado, o VAR não foi consultado, e nós achamos absurda essa marcação do pênalti que decretou o gol do time cearense. Por isso, já tivemos esse jogo, precisamos melhorar a arbitragem. Ok. Mas quando você fala só do seu lado, parece que você está reclamando só por você. Se você realmente está preocupado que o futebol melhore, eu acho que tem que ter a capacidade de enxergar também os momentos em que seu time poderá ser beneficiado ou tenha sido beneficiado por um equívoco da arbitragem. Muita gente diz que quando o árbitro faz o que o Daronco fez no sábado, que é uma compensação. Eu não sei se é uma compensação, honestamente. De repente é só o árbitro que não é bom. E ele consegue errar para um lado, para o outro, para um lado, para o outro. Pode ser compensação? Pode. Essa compensação ela pode vir até pelo próprio subconsciente. O cara sabe que errou, ou no intervalo alguém já avisa, olha, você fez uma bobagem aí, ó. Foi pênalti lá. Meu Deus, o cara já entra pro segundo tempo, mais experiente que seja. Você já vai naquela coisa, pô, cometi um erro, pô, e agora? Todo o meu trabalho aqui está comprometido. Aí qualquer coisa que acontece, e você ouvindo os áudios, fica mais bizarro ainda, os áudios lá do VAR conversando com o árbitro do jogo, né? Fica mais confuso, mais sem sentido. Então, acho que é isso. Eu me lembro de uma vez, você sabe que eu critico muito a gestão do Eduardo Bandeira de Mello, do futebol do Flamengo, no futebol especificamente. Não na parte lá da gestão, que ele seguiu direitinho a cartilha que os outros prepararam, não foi ele que preparou, né? Mas ele seguiu direitinho, e isso é mérito. Bonitinho. Paga a dívida, reduz a dívida. Profute, ele foi importante a beça. Mas ele teve um gesto em 2015 que eu ainda não me lembro de ter visto de outro dirigente. E aquilo foi bem legal. Houve uma ocasião que ele também reclamou de arbitragem, igualzinho o Anderson fez nesse sábado, e ele falou, realmente, fomos beneficiados no jogo tal, até foi contra o Fluminense, no jogo tal, foi em 2015 isso. O Flamengo foi beneficiado, mas eu acho que também nós fomos prejudicados aqui. Quando pelo menos vocês começarem a admitir, senhores dirigentes, que quando seus times forem beneficiados, eu acho que aí fica um pouco mais, digamos assim, não digo fácil, mas viável, até uma união das pessoas do futebol, dos profissionais, de todos os envolvidos, para que melhore a arbitragem. Mas é todo mundo reclamando só do seu próprio problema, né? Hoje até o colega Arnaldo Ribeiro lembrou de algo que eu não estava nem lembrando. E se o River Plate e o Galhardo resolvessem reclamar do VAR naquelas polêmicas marcações do jogo de 2020 da Libertadores, quando o Palmeiras jogou contra o River lá, venceu de forma categórica 3-0, aqui perdia por 2-0, o River tinha um jogador expulso desde metade do segundo tempo, né? O zagueiro foi expulso. E teve um pênalti que foi marcado e voltou atrás e um gol anulado, não foi isso? Foi. E, assim, e com muita discussão, porque o impedimento teria sido muito... Quando vê outra coisa, achando outra. Exato, e foi um impedimento que a jogada se desenvolve, aí vem aquela discussão, que nem uma arbitragem, não sei se foi o Klaus, que anulou também um gol da Argentina contra o Paraguai nas eliminatórias lá na Bomboneira, que foi a mesma coisa. Marcou o impedimento, a falta, aliás, só que a jogada ela vai embora, ela se desenvolve, demora a definição. Então o cara, como dizia-se antigamente, rebobina a fita até o talo para encontrar alguma coisa e anular. Isso foi muito discutido na época. Então o River Plate poderia ter esperneado, como também esse ano, com aquela anulação do gol contra o Vélez, que eu acho até que ali houve de fato toque com o braço, mas muita gente acha que não. Então você vê que todo mundo pode reclamar, inclusive os adversários do Palmeiras eventualmente poderão reclamar. Eu entendo a indignação com relação ao que houve no jogo de São Paulo na Copa do Brasil. Foi realmente um negócio pra lá de confuso, bizarro mesmo. Escandaloso, né? Um negócio ruim demais. Mas a gente não pode pegar esse fato e ficar associando a tudo que acontece como se houvesse, sei lá, um complô, coisa parecida. Eu acho que isso não ajuda o futebol, apenas isso. Mano, você não acha que é mais os personagens que estão envolvidos? Porque eu estava vendo ontem a final, né, da Supercopa da Inglaterra e estavam parecendo um pouquinho com o Brasil. Muita reclamação. A arbitragem. Muita reclamação. E os jogadores normalmente na Europa não reclamam. fazem. Mas no sábado eles estavam meio... No sábado os caras estavam, os caras foram... O gol de empate do City demorou pra falar. Depois o pênalti dado pro Liverpool no segundo gol. O juiz ali, eu acho que era mais os personagens que estavam no campo e no VAR do que... Mesmo, eu acho que é mais os personagens. A exposição dos erros de arbitragem, eu falei ontem isso no Canelada, está cada vez mais presente, né? Hoje você tem 800 câmeras evidenciando os erros.
Antigamente você tinha um jogo de futebol transmitido por três câmeras, 2 câmeras. Hoje não, 800 câmeras transmitindo o jogo. Então você tem uma exposição dos erros de arbitragem cada vez mais presente. Erro de arbitragem existe desde 1900 de bolinha, desde quando o futebol nasceu, né? Quando o futebol nasceu, os caras falavam, nossa, cada baita árbitro nós temos. Conversa, se aqueles mesmos árbitros que nós achávamos que eram espetaculares, nós tivéssemos tantas câmeras evidenciando os erros, nós mudaríamos de opinião a respeito dos árbitros de antigamente. Então, quer dizer, a arbitragem ele não tem má intenção, não. São raros os caras de má intenção. Antigamente tinha até mais árbitros mal intencionados. Hoje não, eles são ruins tecnicamente. E a gente fala disso sempre, né? Que nem agora, o Luiz Flávio de Oliveira. Ele foi afastado. Teve uma atuação péssima. Flamengo e Atlético Paranaense. Agora o Daronco tem que afastar também. Se ele faz uma arbitragem horrorosa, um não pode ser o queridinho e o outro não. Só que é o que a gente fala, se você afastar todo mundo, não tem mais árbitro pra apitar. Porque eles são muito ruins mesmo, os árbitros no futebol brasileiro. Bruno, eu só vou interromper um pouco pra gente falar sobre essa situação do Oscar. Tá? Só um instantinho. O Vampeta estava contando aqui fora do ar, durante a sonora, que ele teve com alguns árbitros esses dias agora, né? É verdade mesmo. E alguns deles confirmaram aquilo que a gente fala aqui há um tempão. Eu fui fazer uma vez, tinha alguns árbitros. Essa história é boa mesmo. Eu estava num evento, tinha alguns árbitros, e eu conversando sobre a arbitragem no Brasil, e eu falei do Daronco, né? Aí eu perguntei, eu escutei que o Daronco, ele pinica o jogo, ele amarra o jogo pelo biotipo dele de ser forte e conseguir respirar. Os caras falaram, é verdade. Eu não vou dizer que é os árbitros, né? Claro. Mas falaram, programa de informação. Não tem história pra não mudar de canal, fica com nós. Aqui não mente, aqui é tudo verdade. Informação, senão o cara vai mudar lá pro outro canal. Eu tenho uma informação. Outra estação, os caras me falaram mesmo. É verdade e tem mais. Que a comissão de arbitragem da CBF não quer mais árbitro do biotipo do Daronco, Portão, por causa desses negócios, que tudo agora é tudo assim, ó. Porque ele não aguenta o pique do jogo. O pique do jogo. E eu vi também, isso é tão verdade ontem, no sábado, quando eu tava nesse evento, na sexta, quando eu tava nesse evento, que o Kraus estava no Bola da Vez, e ele falou que perdeu uns 10 quilos. Que o Kraus também era... Sim. Então é verdade. Então não mentiu nada. Os caras que estavam lá, com a fala do Kraus no Bola da Vez, e como o Daronco se comporta diante das arbitragens. Que ele segura muito o jogo para respirar, que ele é muito forte. Olha aí, pesado, informação. Eu tenho uma informação aqui.